Ok, hoje é o dia 15 de abril de 2018. Nós vamos dar uma continuidade para aquele assunto que a gente começou na semana passada, que se baseia no texto de Tiago. Já pode ficar até com o texto de Tiago 1 aí aberto, porque é ele que nós vamos estudar. Tiago 1, que vai do verso... o contexto mais imediato é do verso 19 até o verso 25, que eu gostaria de ler com os irmãos. O texto diz o seguinte: eu gostaria de já começar na parte B, aí, porque a parte A do versículo, saber essa coisa não é mais nenhuma, conclui a parte anterior. Então, a partir do 19b diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, passo número 1, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, seria o título desse pequeno estudo, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, aí vem a promessa, esse será bem-aventurado no que realizar. Como eu falei, o Tiago era uma pessoa muito prática. O Tiago era uma pessoa, ele era aquele pastor linha dura. A gente conhece um pouco a respeito dele na palavra, e também a tradição fala alguma coisa a respeito dele. Ele é que era o líder da igreja de Jerusalém. E o que se sabe sobre ele é que ele era uma pessoa muito prática e pouco flexível. Era uma pessoa muito rápida. Irmão do Senhor Jesus? Ele era irmão do Senhor Jesus. O Tiago, que foi escolhido como apóstolo, ele morreu muito precocemente, né? Precocemente que eu falo é uns 10, 15 anos depois. Então, era o irmão de Jesus que tornou o líder principal da igreja. Exatamente. Assim como Judas, aquele que escreveu aquela pequena epístola antes do livro de Apocalipse, também era irmão de Jesus Cristo. Porque tem um dos evangelhos, cita o nome de uns 2 ou 3 irmãos de Jesus e fala que ainda tinha irmãs, né? Então o Tiago ele era uma pessoa muito prática e ele era daquele, como diz lá o pregador que eu estou gostando muito de ouvir, o Felipe Seabra, ele é daquele pastor que aperta os parafusos. O Paulo afrouxava um pouquinho, era mais flexível. O Tiago era... Chegou a ouvir o Felipe Seabra? Não. Ele é bom, viu? Eu ouvi aquele que você mandou no Nossa, ele é muito bom. Então aqui, quando a gente observa o texto de Tiago, lá no final tem uma promessa. Você quer ser... a palavra bem-aventurado aqui também tem, por causa das passagens paralelas que falam esse mesmo assunto. Bem-aventurado aqui é bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido naquilo que você faz, naquilo que você realiza? Tem um passo a passo aqui na palavra. Observa aqui que tem uma sucessão de atitudes que a gente tem que tomar para quando chegar lá no finalzinho do verso 25, a gente ser bem-aventurado, ser bem-sucedido naquilo que a gente realiza. Observa que conclusivamente no verso 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impiedade e acúmulo da maldade. Maldade aqui é caquia, né? Capos. É aquele mal cotidiano, não é aquele mal inerente que está dentro de nós, que é a natureza pecaminosa, que é a amartia,
que se manifesta em atos poleros, que é outra palavra também para pecado e para maldade, uma palavra que é aquelas coisinhas assim do dia a dia, que a gente tem na nossa vida e às vezes nem percebe, já acostumou a conviver com aquilo. Não é um pecadão, são ajustes finos. São raposinhos. Ela usou a palavra que eu falo todo dia com a Lulu, são as raposinhas lá de Cantar. Essa semana, de uns tempos para cá, mais ainda, que a minha vida nunca esteve tão ruim, mas nunca esteve tão boa. A minha vida, assim, nos outros, na parte financeira, na parte de saúde, na parte familiar, tá tudo lascado, tá tudo horrível. Mas eu nunca tive tanta comunhão com Deus, eu nunca tive tão descansado de que eu estou no caminho de Deus, que eu estou dentro da vontade de Deus, de que a paz está total no meu coração. Tem gente até fala, igual amigos nefastos têm aparecido, você está errando, você está pecando, mas eu estou tranquilo, meu coração está tranquilo, eu estou fazendo tudo certinho, né? Como se diz, na minha sinceridade, né? O Senhor revela e eu respondo, fazer certinho é isso. O Espírito te ilumina, conserta aqui, eu não falo, não, vou pensar, eu vou pensar, não, disso aqui eu não abro mão, o Senhor sabe, eu estou disposto a... Nós temos aqui 11 anos, 1 mês e 15 dias para ficar nesse planeta, hipoteticamente, eu quero investir, porque eu ouvi uma pregação também do Felipe Seabra sobre o Ezequias, né, que recebeu mais 15 anos. 15 anos plus lá, que o pastor já pregou 8.739 vezes sobre essa passagem, é uma passagem maravilhosa, pode pregar mais 5.000. Deus deu 15 anos para ele e ele fez coisa ruim com esses 15 anos. Ele que vinha vivendo uma vida bacana, que ele até na oração dele falou, mas Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu tirei os ídolos, eu trouxe o povo de volta para a tua palavra e o Senhor me adoece assim mortalmente, que trem é esse? Aí ele chorou amargamente, o profeta foi lá e voltou, falou, voltou o ponteiro do relógio, deu mais 15 anos. Ele, em vez de ele aproveitar esse tempo que restava para ele de uma forma positiva, né, cheio de frutos do Espírito, ele se ensoberbeceu, ele se exibiu para os babilônios e mostrou os tesouros que depois eles voltaram e roubaram. Ele deu um mau exemplo para o filho dele, o Manassés, que virou aquilo que você sabe que virou, né, um dos piores 6. Jerusalém foi destruída, inclusive, principalmente também por causa do Manassés. Então, você sabe que nós não sabemos quanto tempo nós não temos nessa vida. Mas mesmo que nós soubéssemos, né, o médico falou, você tem mais 1 mês de vida, 1 ano de vida, vamos usar isso então, correr para aproveitar todas as oportunidades, para juntar o máximo de tesouro do lado de lá, que o tempo meu está escorrendo. A ótica tem que ser essa, gente. Como diz o pastor Mark Scholar, a gente tem que viver escatologicamente, não cronologicamente. A gente tem que viver em função da palavra de Deus, não em função de outras coisas. Então, esse acúmulo de maldade é aquelas coisinhas do dia a dia. Por exemplo, só para citar um exemplo, exemplos testemunhos, né? Tem dezenas, que a coisa está correndo forte essa semana e esse mês, mas eu vou dar um exemplo bobo, assim, pequeno. A gente tem a cortina lá, as gatas pendurando a cortina, ela vive arrebentando. Porque aquelas coisinhas, aquelas coisinhas que elas vão amolar a unha Para puxar o minhote dentro da carrinha, fica tipo estralado. Garra lá e a cortina arrebenta, que aquelas carreteuzinhas que esse não aguenta muito peso, né? Então o que é que eu fiz? A solução foi bater um prego. Eu preguei a cortina na parede, agora aguenta. Mesmo assim, eu cheguei tarde lá do serviço e a Lulu já estava tomando um remédio para dormir, já estava dormindo, cansada, uma história longa aí. E o prego, a cortina tinha soltado do prego e se você não pregar, tem aquelas luzes laranjadas lá fora, na rua, aquilo bate justo no seu rosto, assim, o pai é dormir, tem que ter a cortina. Aí eu
Peguei, isso era 11 e tanto da noite, eu fui lá e pá, eu estava meio nervosinho assim de outras coisas, que a gente chega da rua, né? E marretei lá o prego na parede, até meio com raiva, meio com força. O vizinho reclamou. Não, o vizinho não reclamou, quem reclamou foi a Lulu, não porque eu acordei ela, mas é porque ela falou assim, o vizinho. Eu falei assim, bem na carne, até parece. Porque os vizinhos lá, tem 4 crianças que ficam correndo. Arrasta móvel. Os meus vizinhos são tudo barulhentos. A do fundo põe música, essas músicas aí, que tiro foi esse, esses funk, esses trem aí, ruim demais. Toca altinho. Os vizinhos não têm respeito nenhum por nós. Eu pensei assim, até parece que eu tenho que respeitar quem não me respeita. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou assim, é assim. Eu falei, Senhor, perdão vizinho que não está me escutando, perdão minha mulher. Ou seja, o Espírito Santo te toca, você acerta que tem na hora. Entendeu? É disso que a palavra está falando. O primeiro passo para você chegar na bênção lá no finalzinho é se despojar daquilo que ele chama aqui de toda impureza e acúmulo da maldade, que é aquelas coisas do cotidiano, a sapozinha. Vamos dizer, a sapozinha. Com essa passagem, não é só essa passagem que tem esse foco, né? Por exemplo, uma coisa bem semelhante é dita aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios 7:1, onde ele fala, tendo, pois, ó amados, tais promessas, né, que nos motiva o nosso encontro com o Senhor. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Fala a mesma coisa do que o nosso texto que nós lemos. Se você vai em Hebreus 12:1, nossa, que está assim, me arrebentando, não sai da minha cabeça esses dias. Está me perseguindo esse texto. Portanto, também, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado que, como diz o pastor Geraldo, 8.779 vezes, que nos aperta forte sem nunca enfraquecer. Eu até anotei aqui, que é sempre forte, que não enfraquece, não é? Que tenazmente, aquele alicatão, nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Se a palavra fala firmemente, é porque a pressão é muita. Porque as vozes contrárias, os assédios, né, falou assim, o pecado nos assedia. É como uma mulher que fica se insinuando para você e você está... É um José. Você quer andar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, na vontade do Senhor, e fica os assédios por ele. Então você tem uma coisa que exige esforço mesmo. Você tem que fazer força para não olhar para os lados. Se você conhece a história do Pedrão, né? Olhou para onde afunda. Nós temos também um ensino semelhante a esse de Tiago aqui, que, né, a gente abandonando esse acúmulo de maldade, lá no Salmo 40:12, que também está me arrebentando, está gritando demais para mim esses dias. Salmo 40:12. O pastor Geraldo já balançou a cabeça e parece que conhece o texto, que diz o seguinte: não tem conta, é esse mesmo? Eu anotei certo? 40, Salmo 40, verso 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. Aí, quer tampar seu olho, te distrair. São mais numerosas do que os cabelos na minha cabeça, e o meu coração desfalece. Aí a gente, lembra aqueles bons tempos quando a gente cantava, a Bíblia ia falando, livra-me depressa, vem em meu auxílio, que é o verso 13. A gente cantou semana passada, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Pois é, a palavra é muito prática, a gente tem que... E esse assunto de olhar para o Senhor está lá no Salmo 32:8, está no Salmo 121:1, está no Salmo 123:1 e 2, está no Salmo 25:15, está no Miqueias 7:7. O macete na vida é olhar. E aqui, as iniquidades me cercaram e cobrem minhas vistas.
E em Salmo 51:3 também diz que elas estão sempre adiante de mim. Sim. Em Números fala que os nossos iniquidades, nossos pecados nos perseguem. Depois você me dê esses dois textos. Então, os pecados, nossas iniquidades nos cercam, né? Ela está diante de nós, ela nos persegue. É a oração. É um lugar para você olhar. É a oração de. É só para cima. É a oração de Satanás quando vai pegar um carro. Ele fala, ó, que o pecado cerque o carro pela frente, por trás, por cima, na leva. Parou de ano a oração do pastor geral, né? Satanás faz essa oração aí, ó, que o pecado cerque ele na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo, coisa, então não é? O trem é difícil, tem que ter esforço. Você vai ver o nosso assunto, o próximo assunto, que é as obras da carne e fruto do Espírito, tem muito a ver com isso. E também nós temos aqui, 2 Pedro, eu não poderia me furtar, né, a oportunidade de citar 2 Pedro 3, 12, que é um texto que eu gosto muito, 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, isso aqui é uma partícula que eu ainda estou estudando, estou querendo entender, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Vou ler o 3 também, que é bonito. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então, no passo a passo do sucesso, viu, Elaine? O passo a passo do sucesso, o sucesso está lá no verso 25. Esse, aquele que não é ouvinte de negligência, mas operoso praticante, será bem realizado, bem sucedido, bem-aventurado no que realizar. O primeiro passo é 1 João 1,9. O Espírito Santo cutucou, apontou, iluminou, mostrou. Se confessarmos os nossos... A minha aluna lá, a Érica, fala, que eu, muitas vezes quando eu estou expondo a palavra, eu fico cantando, ela fala assim, agora é o momento High Music School, Festival do Chá, nem sei o nome desse aí, mas tem aí, é das cantorias, né? Então o primeiro passo é despojar de alguma parte da impureza e do acúmulo de maldade, né? De preferência a maior parte, né? O que está falando o texto aí, despojando-vos de algumas partes da impureza e do acúmulo de maldade, é o que diz o texto, Elan? De Tiago 1,21, não, é despojando-vos de tudo aquilo que, lógico, não dá para você reformar a casa toda em um dia, né? A casa, a reforma demanda tempo. Então é a medida que o Espírito Santo, o caminho do justo é como a luz da aurora, a iluminação vai aumentando aos pouquinhos, o Espírito Santo vai te conduzindo, ele vai te mostrando. Você, em vez de ficar com raiva lá no BH que eu passei a agonia mesmo, você glorifica a Deus. É porque a minha fraqueza, o meu ponto fraco, eu posso até falar isso, que Satanás está cansado de saber disso, eu não estou me dedando para ele, é a ira. Eu tenho uma tendência a irar muito fácil. Mas não é uma ira gratuita, normalmente é uma ira, o que me indigna são as injustiças. O caixa, o produto custa R$ 9,98, você dá uma nota de 20 e ele te devolve só R$10. Não é pelos 2 centavos, é pelo princípio, é pelo desrespeito. Antigamente elas ainda mentiam para você. Posso ficar te devendo 2 centavos, Senhor? Hoje em dia é deslavado. Não é só o desrespeito, isso me chateia muito. Antigamente eu brigava lá na linha de frente do caixa e exigia as moedinhas para jogar fora depois. Aí eu li aqui, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu falo, Senhor, então está entregue. Me livra disso aí. A carne fala alto. Ao contrário, eles não aceitam. Você está devendo 2 centavos no fora. Não, teve um dia no sacolão ali, eu fui comprar lá, deu R$10,03. Aí eu peguei e ia dar R$10 só, eu falei, não, é 3 centavos. Eu peguei e dei 20. Aí ele voltou 95 centavos. É até contraprodutivo para o próprio caixa, você soltar uma nota de 5, 2 de 2, uma moeda de 50. Não, eu quero a diferença aqui, eu quero os centavos que você não cobrou, tá cobrando, então eu quero também. Ela chamou o gerente, foi lá e buscar os centavos para me dar. Não indigna? Não é pelos 20 centavos. Não,
já que a gente aquele negócio das greves. ia arredondar para mais ou para menos de acordo com... E a lei do direito do consumidor é a favor do consumidor. Não, a lei fala o seguinte, se ele não tem o troco, ele tem que arredondar para menos, não para mais. Sim, mas ninguém, a gente sabe como é que é o capitalismo, uma coisa muito selvagem. Então, essas raposinhas no dia a dia te tira do espírito. Você está vivendo um dia na presença de Deus, por causa de 2 centavos, você vai para a carne. Então, essas coisas você tem que entregar para Deus. Entendeu? Porque o prejuízo é muito maior você sair do espírito para ficar na carne e brigar, do que perdoa, sofre o dano, deixa para lá. Nem eu antigamente, depois eu mudei para uma postura intermediária. Eu já não brigava, mas fazia aquela oração de maldição para o lugar. Senhor, quebra esse lugar, afunda esse lugar, ponha fogo nesse lugar em nome de Jesus, entendeu? Eu queria, o Espírito falou, você não sabe de que espírito você é. Por exemplo, lá onde eu estou trabalhando, tem uma geladeira comunitária. É uma geladeira que atende a 4 quartos. Um deles a gente alugou para escritório. Nós estamos trabalhando nele. Não é pelas 2 pegadas de faca de manteiga que estão roubando. Você deixa um litro, você compra um potão desse de vidro de 1,5 litro de suco de uva, e ao longo da semana você vai diluindo aqui na água para fazer seu lanchinho. Você vai embora, eu tenho essas coisas, eu olho onde é que está. Onde é que eu estou indo embora, em que lugar da garrafa está o nível do suco. Está aqui, ó, 1 dedo abaixo do rótulo. No dia seguinte você chega, tem a metade do trem. Dá aquela vontade de pôr um laxante no negócio, que aí você vai descobrir quem que é a raposa, o raposão, ainda nem raposinho, quem é que está... Porque é chato, eu não faço isso, então eu não aceito que façam comigo. Eu não tenho a cara de pau de pegar o que não é meu, entendeu? E o cara, tem alguém bebendo suco de uva, minhas costas, passando manteiguinha da boa no pãozinho dele. Não dá uma chateação? O que você faz? Eu não usaria uma geladeira comunitária, eu compraria uma usada e punha só para na minha sala. Mas é um lugar provisório. Aí, antigamente, antes eu brigava, depois eu passei para uma posição intermediária, eu não vou brigar, mas amaldiçoo esse cara em nome de Jesus. Agora eu passei para uma terceira posição. Amém, Senhor, abençoa essa pessoa, tem misericórdia, dá uma oportunidade para ele te conhecer, para ele aprender os caminhos da verdade. Aí você, em vez de aqueles 300 ml de suco que te roubaram, vira um galardão lá em cima. É muito melhor, é investimento. Você tem que enxergar as situações que te chateiam, que te iram, que te fazem pecar, vencê-las no espírito e transformar isso em investimento eterno. Porque no que você faz isso no espírito, você ganha galardão, porque você está reproduzindo Cristo, que não pensava em si mesmo, que o outro está sempre na frente. Aí tem muito testemunho. Essa semana você está aquele ônibus lotado, falta 2 pontos para você descer, você se posiciona na porta, aí vem um bombeiro patola, enorme, desse tamanhão, e fica na porta. É uma coisa que sempre me irritou, essas coisas de ônibus, de locomoção, né? Aí o ponto, você dá sinal, o ônibus chega no ponto, é aquelas de 2 escadas, uma 100% ocupada pelo gordão bombeiro, com aquele uniforme cinza dele, e eu me segurando para não odiar o cara. Do outro lado, um desses, aí é nós, né? Um pivetão. O bom senso, né, quando você consegue conviver socialmente, é você sair e deixar as pessoas passarem. O bombeiro nem tinha. Eu olhando para ele assim, com muito ódio. Que, se eu falar alguma coisa que esse cara, ele parecia que está com mais raiva do que ele está esperando alguém falar uma coisa, atravessar para ele, para ele dar um soco em alguém. Eu não vou ser esse alguém, não. O Espírito Santo me dando discernimento. Se eu não entro em
contenda com a pessoa, que é o casamento natural, ele discute com o cara, sai daí, empurra, dá um chute, e que dê delegacia, que dê morte, entendeu? Que vire homicídio. O casamento chegaria ao ponto de um homicídio, por causa de uma bobeira. Mas eu senti que o cara estava querendo confusão. Aí normalmente, o meu segundo processo antigamente eu desço, mas desço amaldiçoando e xingando o cara na minha mente, assim, seu palhaço, seu idiota, né? Pondo para fora minha raiva em forma de palavras e pensamentos negativos e maldições. Hoje em dia, eu desci abençoando o cara, porque o Espírito Santo fala abençoai e não amaldiçoai, etc. Esse tanto de coisa que eu ensino, está na hora de viver esse trem aí. Aí essa chateação vira galardão lá. O é nós só tirou meio corpo. Então desceu 40, 20 pessoas pela porta, inclusive eu, não é, o convívio social é complicado, mas Deus quer estar presente nesses detalhes. É no detalhe, porque nós temos os anjos nos assistindo e estão aprendendo conosco, nós temos os demônios, nós temos as testemunhas físicas, que são as pessoas, nós temos até, como diz aqui em Hebreus, até os que já foram estão nos vendo também, que fala que tem uma grande nuvem de testemunhas nos assistindo, depois dele citar Moisés, Abraão e coisa e tal. Então é complicado, você tem que estar no Espírito. Ele está espreguiçando ou levantando a mão? Louvando a Deus. Não é complicado, mas são oportunidades de crescer, são oportunidades de ganhar galardão, ou então oportunidades de glorificar Satanás e xingar, chutar, não ganhar galardão e coisa e tal. Então a primeira parte, o Espírito Santo te mostrou uma raposinha, para quem é atleticano é até mais fácil, vai lá e mata a raposinha ou enxota. Depois, segundo passo, acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Ela já está implantada em nós já somos do Senhor, quer morramos, quer vivamos, em pé ou caído, a gente não sai mais da presença, né, da conexão com Deus. Mas o bom é você receber aquilo que é pregado com mansidão. Com mansidão sem duvidar, sem questionar, será que é isso mesmo? Principalmente, eu não vou nem citar nenhum aqui, porque é muito particular, mas tem versículos que você sabe que o Espírito Santo está falando para você, mas se cai igual uma luva naquele pecado que o Espírito Santo está tratando com você, mas você fala, não, isso aqui é poético. Aí você entra na hermenêutica, na interpretação do Espírito Santo. Você sabe que no grego, isso aqui não se aplica na minha situação. Isso aqui Jesus estava falando de outra, mas o Espírito Santo é soberano o suficiente para adaptar a palavra e trazer um rema para a sua vida, independente que aquilo não seja especificamente para você. Aquilo é para Israel, mas o princípio é o mesmo Deus que é o Deus de Israel, é o nosso Deus. O mesmo Espírito que ensinava lá os israelitas nos ensina também, né? E ele nos ensina a ensinar. Então, depois que você limpou a casa, varreu, tirou aquilo que o Espírito Santo te mostrou que ele não está querendo, aí você acolhe, agora a casa está limpa, você pode receber a visita. Aí você acolhe, dá as boas-vindas, o pastor Geraldo já pregou também 8.739 vezes sobre isso, dá as boas-vindas para a palavra, receber a palavra, porque é ela que salva a nossa alma é a nossa mente, são as nossas emoções, são as nossas decisões. Aí agora, depois que você já se despojou da impureza e do acúmulo de maldade, e já está na disposição de ouvir para obedecer, você está acolhendo, você está dando as boas-vindas, agora você escuta, que ele fala lá no versículo mais na frente, mas não escutar por escutar não, ele fala assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, no grego até quer dizer, é melhor traduzido assim, na lei perfeita que traz a liberdade, o grego tem esse sentido, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita que te liberta, não é conhecereis a verdade vos libertará, é a verdade, é Jesus Cristo, é a palavra que nos liberta de
pensamentos ruins, de atitudes ruins, de emoções negativas, de decisões nefastas, né? Você tem que prestar atenção, você tem que ruminar, você tem que estar atento, porque os adversários são muitos. Mas aquele que considera atentamente na lei que te liberta, na lei perfeita, na lei madura. Você despojou do pecado. Você está na disposição de fazer aquilo que o Senhor disser, faremos. Essa disposição. Aí você escuta atentamente. Você considera atentamente. Agora, você está pronto para a parte prática da coisa. Uma vez que você já se despojou do que não presta. Está na disposição de realmente fazer aquilo que o Senhor disser. Está considerando atentamente, tentando compreender. Eu quero entender esse assunto, eu quero absorver essa doutrina, eu quero saber o que é que Deus pensa. Agora você está pronto para praticar. Um operoso praticante, eu falo, senão você é um negligente ouvinte, você tem que ser um operoso praticante. Um operoso praticante. Traçado esse trajeto, a semelhança do que diz no Salmo 1, 2 e 3, em Josué 1, 8 e 9, em João 15, 7, esse eu quero ler. Esses são textos conhecidos, o pastor já pregou muito sobre esse Josué, eu em minha casa, a gente conhece o Salmo 1 de cor, bem-aventurado o homem que não faz fazer, mas antes seu prazer está na lei, Senhor, medita de noite, esse vai ser bem sucedido, a folha no murcho, o pastor pregou sobre isso, tem 2 domingos, foi recente aí. Eu gosto bastante aqui do João 15, 7. São promessas de sucesso que estão condicionadas a isso que eu estou falando aqui. O desejo de ficar livre do pecado, o desejo de obedecer o que Deus está falando, a disposição de ouvir e considerar e entender, e o desejo de praticar. Aqui no João 15, 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. As palavras dele permanecer em nós, você põe em prática. Fazer esse passo a passo aqui. Pedireis o que quiseres e vos será feito. É a promessa. Funciona desse jeito. Se você quiser que o seu carro anda com xixi, ele não vai andar. E acabou a gasolina no meio da estrada, se você fizer pipi lá no tanque, ele não funciona, porque não foi feito para funcionar desse jeito. Você já tentou? Não funciona. O pastor Geraldo, muito pelo contrário, ele já falou que 8.739 vezes que ele ora. E gasolina, a gasolina no tanque dele vira igual o azeite lá na botija da viúva, né? O trem estica. É possível, por que não? Tem Deus impossível? Eu até recortei, anotei que fazer até um quadro, umas 2 pregações atrás, que você selecionou assim, uns 3, 4, 5 versículos sobre Deus não tem impossíveis para ele. Você colocou Lucas, tá? Porque me salvou a semana inteira. Então, quando você escuta atentamente, considerando a palavra de Deus, ela produz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus produz fé? Porque ela gera confiança naquilo que está prometido. Você passa a confiar, a descansar, a esperar aquilo que foi falado e que está escrito. Porque Deus não é um para mentir, Ele não volta atrás, Ele tem o sim em todas as suas promessas, e etc. Tem milhões de versículos que fazem ouvir. Então, quando você escuta a palavra de Deus com essa disposição, com vontade de obedecer, com vontade de praticar, ela gera confiança naquilo que está sendo falado, que está sendo pregado, que está sendo revelado, que está sendo apresentado. O outro lado, agora que eu entrei no ponto que você queria, e o tempo está acabando, né? Agora que nós vamos entrar no processo negativo da coisa, então a gente pode prosseguir, que é o outro lado da moeda. Quando você escuta por ouvir, sem o compromisso de querer praticar, eu ainda tenho aqui, ó, 1 minuto. Sem o compromisso de querer praticar, isso vai acabar desdobrando numa fé doente. Elaine, que gosta de texto, né? Você anota aí para você ir lendo até a semana que vem, que vai ser em cima desses textos aqui que nós vamos desenvolver o tema. Ó. Anota aí, ó. 2 Timóteo 3, 8 e 9, mas pode ler desde o 1. 1 Timóteo 4, 2,
2 Timóteo 4, 3 e 4. Tito 1,15. 1 Timóteo 4, 2 a 5. E 1 Timóteo 6, 5. Aquele processo que o pastor Geraldo me pediu para desdobrar ele um pouco mais na semana passada, que é a questão do afastamento, da insensatez, da cauterização, da estagnação, nós vamos, se o Senhor permitir, desenvolver a partir desses textos aqui. Que é o outro lado da moeda. É o ouvinte negligente. Aí nós vamos explorar a questão da negligência. Amém? Semana que vem, se eu permitir, a gente conclui. Pastor Geraldo, pode orar por nós? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, que sua palavra é aberta, compartilhada, obrigado, porque nós podemos contar com sua presença juntos aqui nessa manhã. Amém. Em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, trazendo uma unção especial agora no louvor, nos dias, na ceia, na mensagem, que o Senhor continue falando conosco para a honra e glória do teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade, que o Senhor abençoe os irmãos que estão para cá agora, que possam ter um tempo ungido pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Ele falou um monte de coisa, tem que ter um amém para cada um.